Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dando paz, esperança, saúde, perseverança na fé, guiando o nosso coração e nos protegendo de todos os males. Nesse dia 9 de janeiro de 2024, primeira semana do tempo comum desse ano B, abrimos o nosso coração para que Deus ilumine, guie e nos fortaleça sempre na perseverança, na paz, na alegria. E o evangelho que nós temos nesse exato momento é tirado de Marcos capítulo 1, versículos de 21b a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e saia dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Se queres fazer com que Deus ri, viu? Conte seus planos a Ele. Interessante a frase de Woody Allen. Mas voltemos. Voltaire, que nasceu em 1694, morreu em 1778, dizia: "Se o homem fosse perfeito, seria Deus." A gente tem mania de perfeição, de beleza, de grandeza, mas se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos Deus. A perfeição pertence a Deus, até porque a palavra perfeição quer dizer feita até o fim. Ou seja, depois daquilo que foi feito, não é possível se fazer mais nada. Então nós chegamos à nossa perfeição humana um segundo antes de morrer, viu? Nós vamos refletir nesse ano o Evangelho de Marcos, que estamos no ano B. Então, Marcos tem uma proposta é o primeiro livrinho de catequese, são 5 livrinhos, o Evangelho, e tenta dizer uma resposta a uma grande pergunta: quem é Jesus? Ao mesmo tempo, nos apresenta Jesus procurando um discípulo. Então, Marcos é isso, você vai ser batizado, mas quem é Jesus? E na história nós vamos aos poucos revelando, pouco a pouco, quem é Jesus. E Jesus caçando um discípulo em todo o Evangelho. No final, a proclamação de fé mais importante é feita por um soldado romano ao pé da cruz, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então o Evangelho de hoje nos traz: estando Jesus em Cafarnaum, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então a primeira afirmação é dia de sábado, Cafarnaum, sinagoga, ensinamento. Essa é a prática de Jesus. Parece que Jesus tinha o costume sempre de sábado ter momentos de oração e ensinamento, porque qualquer um podia ensinar na sinagoga. Viu? Qualquer um podia ler a Sagrada Escritura na sinagoga no dia de sábado. E qualquer um podia ter a liberdade de dizer alguma coisa. Então Jesus já é um homem com uma prática religiosa. Jesus já é um homem com a conduta religiosa de estar na sinagoga, de ler a palavra de Deus, de ensinar dia de sábado, viu, lá em Cafarnaum. Isso é o começo do Evangelho de Marcos. Então o que nós temos aí? Entrou na sinagoga e começou a ensinar. Não diz o que Jesus está ensinando, mas relata o que as pessoas estão reagindo. O que as pessoas sentem, pensam diante do ensinamento de Jesus. E o Evangelho, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei.
Então Jesus, aí não sabe o que ele fala, o que ele ensina, mas sabemos que isso gera nas pessoas admiração. Gera admiração porque ele fala como sendo o autor do que está falando. A autoridade é isso, a autoridade é ser autor daquilo que está falando, ser dono daquilo que está falando. Isso é uma autoridade. Quando o Papa fala e fala sentado, ele fala como autor, viu? E uma autoridade da igreja. Ele não fala como qualquer um. Documentos da igreja são documentos oficiais. E quando faz uma coisa dessa, tem uma coisa muito bem fundamentada. Viu? Então, a gente tem essa consciência, essa clareza da vida. Jesus, então, fala com autoridade. E ao falar com autoridade, Jesus é autor daquilo que fala e ele não fala como os mestres da lei. Viu? Eles não falam como o mestre da lei. Então, diante desse contexto, nós temos Jesus é alguém no dia de sábado, Cafarnaum, sinagoga, ensina, e a reação das pessoas é isso, é admiração. Estamos admirados, porque alguém que fala, e é verdade, alguém que fala com autoridade, com exemplo, com testemunho, com verdade, ela é diferente de alguém que fala sem autoridade. É diferente de alguém que fala por falar, ou fala porque é um grande ator do palco chamado presbitério. Há padres que é isso, né? O presbitério é o palco dele, para ele dançar, para ele acusar, julgar, testemunhar e tantas outras coisas. Então, esse é o contexto, essa é a realidade. Viu? Então, nós trazemos dentro de nós isso. A gente traz dentro de nós esse desejo também de escutar Jesus e ficar admirados nisso. No segundo contexto vem a prática. Então nós temos Jesus ensinando, nós temos a reação, e no terceiro vem a prática. O que nós temos nessa sinagoga? Nós temos nessa sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E aí começam os mistérios do Evangelho de Marcos. O espírito mau que está neste homem conhece Jesus e faz um discurso dizendo quem é Jesus. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Quer dizer, Jesus já começa sendo apresentado não pelos discípulos, não pelos apóstolos, mas começa a ser apresentado por um espírito mau. O espírito mau já reconhece Jesus. Que queres de nós? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Quer dizer, você é alguém reservado para Deus. Santo quer dizer alguém reservado, né? A palavra santo é reserva, alguém que está totalmente reservado para Deus. Os fariseus se julgavam santos e achavam que os pobres eram pecadores sem salvação porque não sabiam ler as leis, 613 leis que existiam na época. Então, esse espírito mau já declara quem é Jesus e sabe que Jesus pode destruí-los. A reação de Jesus é cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Aí agora muda o sentimento do povo. Ficavam admirados com o ensinamento, mas na hora que Jesus coloca em prática, que é expulsar a maldade, o espírito mau de um homem, devolver esse homem a liberdade, a consciência e arrancar dele a maldade que tomou conta, isso gera na multidão agora espanto. Espanto, todos ficaram muito espantados e perguntavam: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Agora o ensinamento ele é novo, não é mais o mesmo. Depois que Jesus tem a prática de expulsar o espírito mau, que sabe quem ele é, e Jesus manda calar e saia, a frase de Jesus é curta, não tem diálogo, é objetiva, não tem diálogo com o espírito mau, não tem negociação com o espírito mau, não tem assim um jeitinho com o espírito mau. Cala-te e saia. O espírito sai com esse gesto meio escandaloso, e o povo agora espantado, começa a dizer um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus vai espalhando por todos. O espírito mau obedece a Jesus. Como deveria obedecer a gente também, né? A gente deveria expulsar os espíritos maus que existem por ele. Mas às vezes a gente não consegue, porque precisa de muito jejum. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.